salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Hoje de manhã eu estava celebrando a missa lá no Carmelo, em Santos. E eu falava para as irmãs, para as pessoas que estavam lá. Eu dizia assim, vamos contextualizar esse evangelho de hoje para nós entendermos, na verdade, o que é que está acontecendo. Nós estamos no capítulo 4 do evangelho de Lucas. O capítulo 4, ele começa com as tentações de Jesus. E em seguida, Jesus é levado pelo Espírito a Nazaré, que é essa passagem de agora. Lá diz que ele, cheio do Espírito, ele foi para a sinagoga. E chega ali, né, nas sinagogas se costumava, vamos supor que isso aqui seja uma sinagoga, né? Porque lá em Jerusalém existia o templo. O lugar do templo é onde se oferecia o sacrifício. Era lá que os animais eram oferecidos em expiação. Eram oferecidos a Deus em expiação dos pecados de todo o povo. Mas nas sinagogas, não. A sinagoga era o lugar do ensino. Ela surgiu no século XII, quando os judeus foram para a diáspora. Aí elas começaram a surgir, as sinagogas, nos lugares aonde os judeus se encontravam, fora ali da região da Palestina, em Israel. Então lá se ensinava a palavra. E lá as crianças também, elas eram introduzidas também na leitura da Torá e tudo mais. E é justamente nesse lugar, aonde tinha um homem que ficava tomando conta ali da sinagoga, ele sempre pediu que uma pessoa viesse e fizesse a leitura. Então veja, vamos imaginar que Jesus estava ali no meio, estava mesmo, sentado lá no fundo, como aquele senhor que está ali. De repente ele é convidado. Jesus vem, abre o rolo, lê essa passagem do profeta Isaías, que é Isaías 61. O Espírito do Senhor repousa sobre mim. Ele vai falando. Depois ele fecha o rolo. Aí ele diz assim, hoje se cumpriu tudo isso que está escrito aqui. Vocês veem que a leitura diz que estavam todos olhando para Jesus e admirados com as palavras que saíam da boca dele. Mas interessante, né? Eles dizem assim, não é este o filho de José? E imediatamente, quando o povo fala, não é este o filho de José? Olha o que é que Jesus fala, sem dúvida, vós me repetireis o provérbio, médico, cura a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. Jesus dá uma repreensão. Oh, mas se o pessoal está dizendo assim, não é este o filho de José? Poderíamos dizer assim, essa menina que está aqui, como é o nome dela? A Natália. Ela não é filha do Ítalo? Todo mundo poderia dizer, nossa, é filha do Ítalo. Só que aqui, gente, na verdade eles estão fazendo um questionamento para Jesus. Esse filho de José, ele está dizendo que tudo aquilo que os profetas falaram no decorrer dos anos está se cumprindo nele. Nós vimos ele crescendo,
E agora ele aparece agora dizendo que ele é o profeta esperado por todos, o Messias esperado. Esse homem é um doido. Eu até brinquei de manhã, né? Dizia assim, imagine se eu chegasse agora e dissesse assim para vocês, tem uma coisa para contar para vocês, vocês vão ficar tudo assim. O que será? Eu sou o Salvador do mundo. O que é que vocês iam fazer comigo? Eu brinquei de manhã, né? A Miriam ia sair, ficar envergonhada e ia sair correndo. Os Osmos já iam me levar ali para o sanatório. Como é que pode? Porque para nós é fácil hoje nós dizermos que Jesus é Deus, que Jesus é o Senhor da minha vida e tudo. Até mesmo se você perguntar para um ateu, ele vai dizer, bem, os cristãos dizem que esse tal Jesus é Deus. Todo mundo vai falar isso, que é Deus. Mas reconhecer naquele homem que passou 30 anos, porque aqui começa a vida pública de Jesus, começa com essa passagem. 30 anos escondido, vivendo uma vida normal, como todo mundo. De repente, aos 30 anos, ele acaba dizendo que ele é Deus? Isso é blasfêmia. Então eles disseram, então tá bom, você não é Deus? Então faz aqueles milagres que você fez lá em Cafarnaum, vai? Faz aqui também, nós queremos ver esses milagres. Aí Jesus disse, não, eu não vou fazer não. Não vou fazer. Eu não vim aqui para fazer espetáculo para ninguém. Ou vocês acreditam ou não. Aí ele narra essas duas histórias. Da viúva de Sarepta, que Elias foi e ela se converteu, porque ela era uma pagã, e Naamã, que se converteu também, quando se jogou no mar 7 vezes. Se eles se converteram, vocês não vão se converter? Aí, gente, aqui tem um fato muito triste. Eles não acolheram Jesus Cristo. É terrível quando as pessoas não acolhem Jesus. Porque não acolher Jesus significa não acolher a salvação. Aquele que crê em mim será salvo. Quem não crê já está condenado. Já no início do ministério de Jesus, ele não é aceito. Quer dizer, se a gente for observar, toda a vida de Jesus foi sempre assim, né? Nasceu Herodes, já quis me matar. E foi assim a vida dele toda. Depois, quando ele começa a se destacar, os doutores da lei, os fariseus, todos querem encontrar uma forma de matá-lo. Porque também só fazia as coisas todas ao contrário. Se não era para curar no sábado, ele curava no sábado. Tudo contrário. Só que ele estava querendo provar e mostrar para eles que eles tinham interpretado a lei de forma errada. Porque em nenhum momento Deus tinha falado que no sábado não poderia se fazer o bem. Era o dia do descanso. Mas não se descansa para se fazer o bem. E eles interpretaram muito errado. Mas voltemos. A primeira pregação que Jesus fez foi um fracasso. Ninguém se converteu. E eu digo, é terrível. E vai ser terrível para aqueles que não quiserem se encontrar com o Senhor. Na Lumen Gentium, que é um documento do Concílio Vaticano II, se eu não me engano, no número 14, lá diz o seguinte, que se aquelas pessoas que ouviram falar de Jesus e tiveram a oportunidade de serem batizadas,
E elas não aceitaram Jesus e não quiseram ser batizadas. Aí lá diz assim, não se salvarão. Aí dá um acréscimo a mais. Vocês vão ter que ficar mexendo, porque eu ando, viu? Preciso que eu vou ficar paradão. Não. Vocês vão ter que ficar mexendo nessas câmeras aí. É engessado não. Aí, continua dizendo assim. Aqueles que dizem que são católicos, mas não são católicos de coração. Só dizem que são católicos. Vocês veem que tem uma multidão aí que fala, quando vai assinar algum papel, qual a sua religião? Católico. Não vai à missa ao domingo. Não vive os sacramentos da igreja. Não se confessam. Estão caminhando por aí. Aí, a Lumen Gentium diz, não se salvarão. Vocês estão vendo que não é brincadeira? As pessoas pensam que ser e pertencer à igreja é brincadeira. Estamos todos brincando de ser cristãos. Aqui todo mundo reunidos, aqui a missa está acontecendo, que maravilha. Depois todo mundo vai para casa e vai vivendo a vida de qualquer jeito. Não, o cristianismo é uma coisa muito séria, gente. Jesus, ele veio, foi para salvar o homem que estava na sujeira do pecado, o homem que estava afastado de Deus, que não queria saber de Deus, os homens que estavam criando os seus próprios deuses. Então Jesus agora vem revelar a cara, desculpa a expressão, mas a cara do Pai. Tanto que Filipe, depois de 3 anos, faz uma pergunta muito boba para ele. Mostra-nos o Pai. Aí Jesus, mas Filipe, quem me vê, vê o Pai. Há tanto tempo você está comigo? Quem me vê, vê o Pai, Filipe. Então Jesus vem colocar nós no trilho, no caminho. No caminho que nós devemos seguir, que é um caminho de santidade, que deve nos levar à consequência da vida de santidade, é a salvação, é o reino dos céus, é a eternidade, é vivermos eternamente com eles. E olha o que é que a igreja está falando. Por exemplo, eu falava isso de manhã. Aí você pode perguntar assim, e os índios? Porque o pessoal só pensa em índio, né, nessa hora. Não sei por quê. Só pensa em índio. Então eu vou partir dos índios. Vamos lá, os índios que não tiveram a oportunidade de ouvir falar de Jesus Cristo, que não foram catequizados por ninguém, eles vão se salvar? Bem, a igreja ensina o seguinte: se eles viverem aquilo que já está impresso no coração, mesmo sem ter conhecido Jesus, a prática da bondade, da caridade, o amor ao irmão, e o amor a Deus, se salvarão. Deus vai usar da sua misericórdia. Mas aqui a igreja está falando daqueles que tiveram a oportunidade, viram, ouviram, negaram, deixaram tudo para trás. E disseram, não quero saber. Taparam os ouvidos. Vocês estão vendo como a sociedade de hoje não está caminhando. De um modo geral, a sociedade não está caminhando para a salvação, mas está caminhando para a sua perdição. Mas onde é que deve ir? Primeiramente, Jesus deve ser anunciado. Deve ser anunciado por quem? Aqui, eu vejo o seu carisma. O carisma da sua comunidade. É na família. Primeiramente, os pais devem ser aqueles que acolheram
o anúncio da palavra, acolheram a salvação em Jesus Cristo, foram batizados, professam a fé em Jesus, e os filhos vêm e já começam desde a idade dessa daqui, quantos anos tem? 9 meses, e já está participando da missa com a mãe. E a mãe já está trazendo, já está inculcando o que Deus falou no livro do Deuteronômio, que desde criança já deve estar ouvindo a palavra, já está sendo catequizada pela mãe, já está sendo catequizada pelo pai, desde pequeno, aí vai formando aquilo que é a expressão da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Mas aí tem uma coisa, né? Vocês pais precisam conhecer muito a palavra de Deus. E não somente a palavra de Deus. Vocês precisam conhecer a doutrina da igreja. Aí entra naquilo que eu tenho falado. Falei na casa dos Osmos, eu falei também lá em Santos. Existe a tradição oral e a tradição escrita. O que é a tradição oral e a tradição escrita? Olha, a tradição escrita é a Sagrada Escritura. A tradição oral é aquilo que os apóstolos falaram e que não está escrito. E que a igreja traz isso como depósito da fé. E que está tudo concentrado num livrinho amarelo que se chama Catecismo da Igreja. E que tem os acréscimos ainda nas encíclicas papais que escreveram, os papas escreveram. Porque senão, se vocês tiverem só a palavra de Deus, que é necessária, vocês sabiam que vocês poderiam se tornar famílias evangélicas dentro da Igreja Católica? Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já pararam para pensar por que tem tanta gente que pregava o evangelho aqui, em grupos por aí, e falava, e trouxe muitas pessoas para a igreja, e hoje eles disseram que encontraram Jesus de novo lá em outras igrejas, e estão sendo rebatizados novamente. Você sabe o que é isso? É falta de catequese. Não tem a tradição oral, ficaram só com a tradição escrita. Vocês querem ver? Primeiramente que os evangélicos já perguntam assim para nós: me prove na Bíblia. Vocês sabem por que eles dizem me provem na Bíblia? Isso aqui vem lá de Lutero, pelos anos 1500. É Lutero que disse: nós só aceitamos o que está escrito. O que foi falado está fora. Por isso que eles perguntam: me mostre na Bíblia. Agora eu vou fazer uma encenação aqui para vocês entenderem. Agora vai Pedro, reúne a comunidade e ele vai celebrar a missa com a comunidade, lá nos inícios. Jesus já ressuscitou e agora ele vai dar o testemunho dele. Aí está a missa aqui, aí Pedro diz bem assim: abram a Bíblia aí no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 9. Não, Mateus capítulo 10. Já encontraram, irmão? Quem não encontrou, misericórdia, aquelas bobeiras que o pessoal fica fazendo por aí. Aí começam a ler. Era assim? Claro que não. Os evangelhos não tinham sido escritos ainda. Então como é que ele fazia? Olha, um dia Jesus chamou todos os 72 discípulos, inclusive nós, e mandou-nos para que nós pudéssemos ir evangelizar as ovelhas perdidas de Israel. E nós fomos. E quando nós voltamos na maior alegria, dizendo: até os demônios se submetem a nós. Aí ele disse assim: não, calma, menos, não é por aí não. O que importa é que seus nomes estão escritos no céu. Era assim. Aí, claro,
os apóstolos começaram a morrer, precisava se escrever. Aí vem a Bíblia. Então, quem é que veio primeiro? A tradição oral. Depois é que vem a tradição escrita. Agora vamos dizer, vou dar um outro exemplo. Eu cheguei hoje na casa do Ítalo. Ali. Aí tomamos uma sopa, comemos feijão, arroz, carne moída. Aí eu escrevi. Aí eu fui na casa do Ítalo no dia de São Gregório Magno. Aí entramos lá, estavam as filhas dele, a esposa, eu, Miriam, o Zósimo, tudo escrevi, está tudo escrito aqui. Tomamos a sopa e tal. Está escrito isso. Agora, tem coisas que não estão escritas. E que eu falei. Por exemplo, no final eu fui no banheiro. No final, a Miriam, as duas meninas chamaram a Miriam, elas entraram lá na sala. Depois eu saí e vim cá, me arrumei e fui ali para a capela. Agora, isso não está escrito, mas isso foi contado. É mentira? É isso que eles estão dizendo, que é mentira, porque não está escrito. Tem muitas coisas que não estão escritas. Mas aqueles que vieram depois falaram. E é verdade. Aqui é a tradição oral. Aí eu estou dizendo para vocês que são famílias que são convidadas a dar um testemunho, porque vocês são convidados. Essa comunidade aqui, a Sagrada Família, ela não está sendo constituída por Deus para virem aqui e formar o grupinho para no final de semana ficarem comendo churrasco e fazendo festinhas aqui e acolá e se achando os salvos e tudo dentro de uma redoma, dizendo nossas famílias estão salvas, as de lá. Não, não é isso não. Vocês são convidados a darem testemunho para um mundo paganizado de famílias que se rejeitaram Jesus Cristo, que não conheceram o Senhor, e que com as atitudes, com a vida de vocês, com o conhecimento das duas tradições, da tradição oral e da tradição escrita, uma família fundamentada no Evangelho e na Igreja Católica, porque é sagrada, é comunidade católica, Sagrada Família, não tem outro nome, é católica. Então, se é católica, fundamentada nos ensinamentos da Igreja, nas encíclicas papais que falam sobre a família como a Familiaris Consortio, e tem outra, Evangelho Vita e tudo mais, que se fala. E outras também encíclicas, baseadas naquilo que foi falado, enraizados na igreja, e que vão no domingo à missa, com preguiça ou sem preguiça, porque entenderam o fundamento da vida cristã, porque uma vida cristã sem sacrifício da missa, ela perde o seu sentido, porque Jesus ele veio para se oferecer em sacrifício e deixou o sacrifício único que ele fez, realizou, para ser perpetuado, o único, que não são vários sacrifícios, é um só. Se tiver um padre celebrando aqui, se tiver outro celebrando lá, se tiver outro celebrando do lado direito, não são 3 missas, é uma missa só. Porque é um único sacrifício de nosso Senhor. E que vocês são fundamentados aqui, em se alimentar, famílias que são fundamentadas em alimentar-se do corpo e do sangue do Senhor. Que vive uma vida inteira voltada para Deus,
formando aquilo que João Paulo II diz, igrejas domésticas. Pequenos núcleos de famílias que tem Jesus como centro. Olha lá, aquele ícone que eu estava mostrando ontem para o pessoal, né? Não sei nem se vocês perceberam. Ontem eu falei para o pessoal lá em Santos. Olha o tamanho de São José, você já viu? Vocês estão vendo que José está grande? Está vendo que Nossa Senhora está menorzinha? E Jesus também? Mas por que José é tão grande? É o cabeça da casa. É o que protege a família. Então o esposo é aquele que protege a família, que cuida da família. E que cuida do filho. E Jesus ali sendo cuidado, você vê que a mão dele, cobre todos os dois, está vendo? Cobre. Acolhe. Mas quem é que está no centro? É ele. Mas quem está no centro da família, tudo bem, o marido é aquele que cuida e faz tudo, mas o cabeça, vamos dizer assim, porque o cabeça é o pai mesmo, o marido. Mas veja, é o centro. Famílias que trazem Jesus como centro, não. Trazem Jesus que é o centro, ele é o centro. Essa é a missão de vocês, dessa comunidade, onde a mulher cuida do filho e cuida das coisas da casa. O esposo vai cuidar das madeiras e de tantas outras coisas. E o filho vai crescendo, vendo o pai trabalhando, a mãe trabalhando em casa, porque a vida dela agora é para o filho e é para o esposo, tendo Deus como centro na casa, e vão crescendo sem nenhum distúrbio, sem nenhum problema, porque presença do pai, presença da mãe. As feministas já devem estar começando a ficar com raiva. Que as feministas, depois da Revolução Industrial, elas começaram a sair de casa. Talvez por insegurança do marido, né? Talvez casou e com uma certa insegurança do marido que tem, então eu também tenho que trabalhar e ganhar dinheiro, porque se ele me der um chute, eu já tenho meu emprego, né? E os filhinhos são cuidados lá com as babás. Aí os filhos não sabem mais o que é pai e o que é mãe, confundindo babá com mãe. Aí quando a babá vai embora, começa a chorar, porque a mãe chegou, significa que a babá que cuidou dela durante o dia inteiro, que na cabeça dela é a mamãe, está indo embora, e já vai até criando um trauma agora, né? Porque agora já vai outro trauma, né? Porque a babá, que é a mãe, foi embora. E ficou com uma mulher que só chega de noite. E que não vê o filho crescer. E que vai causando tanto problema dentro da família. Aí por causa de presença de pai, presença de mãe, aí começa a pensar um monte de besteira e vai vivendo situações diferentes, confusão na cabeça, não sabe se é homem, se é mulher. E os pais que não educaram na lei de Deus e da igreja, aí não sabe nem quem é Jesus Cristo, aí vai se tornando trombadinha. Vamos imaginar Jesus, Nossa Senhora indo trabalhar fora, José também, Jesus cheio de trauma, não se sabe mais quem é. Como é que ia ser? Trombadinha Jesus, arrumando coisa, e vindo dentro de casa, e o pai
E Nossa Senhora perguntou, do que é isso, meu filho, que você tem na mão? Não, nada não. Roubou a vizinha? Porque não teve pai e mãe que deu limites? Vocês estão vendo que não é simplesmente uma reunião de famílias ali, aburguesadas, quem sabe, com tudo. Não. São famílias mostrando para o mundo como é que deve ser a família. Que tem Jesus como centro. E que casaram sabendo o que é família. Casaram porque se amavam. E se amavam realmente. E casaram com o propósito de formar família. Não era porque queria ficar sozinho, não. Medo de ficar só. A solidão. Não. Porque foram estruturados na religião. E aqui eu não estou dizendo que a família é tudo que fica aí só levitando para lá e para cá, não. São famílias normais, mas com a vida centrada em Deus, que educa os filhos para a vida, para o mundo sim, mas que vive num mundo de honestidade, onde a caridade é praticada. Onde eu estava falando lá em Santos. Essa criancinha que está aqui, os pais precisarão ensinar ele a dividir as coisas. Saber que tem gente que precisa também. E que vai dar para os outros também. E que tem é para dar para o outro que não tem. Não é para acumular. Acumular conhecimento, acumular bens e tudo mais. Não. Tanto que na bênção final do matrimônio, lá diz assim, que Deus abençoe os pobres que baterão na sua porta e que eles irão te acolher na eternidade por vocês terem praticado o bem para eles. Famílias que dividem, não que retêm. Vocês estão entendendo? A missão que vocês são chamados? Vocês sabiam que a primeira missão de vocês não é sair pregando o evangelho aí com Bíblia na mão? Só basta, sabe o quê? Vocês irem na missa ao domingo e voltar para casa e cuidar da vida familiar. A igreja já vai bater palmas e dizer, é isso que nós queremos. Deixe eu viajar e ficar 15 dias fora. Eu não tenho mulher, não tenho filho, eu vou. Agora você, fique em casa, vai evangelizar em casa, vai. Vai rezar o terço juntos, em família. Vamos rezar. Vai o pai lá que chama, 30 anos de casado, vamos lá, meu bem, chama os meninos, vamos lá. Pai nosso, então salve Maria. Vamos rezar aqui. Para os meninos saberem que nessa casa tem Deus. Deus existe nesta casa. Porque às vezes, olha, eu estava falando, eu vou repetir tudo que o pessoal de Santos já ouviu, vai ouvir de novo. Né? Vou repetir. Eu não consigo entender como é que tem casais que dizem que são da igreja, que amam a Eucaristia demais, que vão à missa ao domingo e fazem revezamento. Você sabe o que é um revezamento? De manhã, a esposa fica com o neném e ele vai para a missa. Aí, de noite, a missa é das 19 horas, aí ela vai e o pai fica em casa tomando conta do menino. Sabe por quê? Atrapalha.
Agora ele não gostou. O neném que está aqui. Para quem está em casa e não sabe o que está acontecendo. Então, mostra o neném. Então, atrapalha, não é? Sabe por que atrapalha? Porque vocês têm uma concepção errada de participação de missa também. Vocês pensam que vocês têm que ficar lá em êxtase. E a criança tem que atrair. Não, é um ministério, vocês têm que correr mesmo. Vai para trás do menino, educa a criança a ficar quietinha. Vai, eles aprendem. O mundo ensina tantas coisas. Agora, se vocês não se dedicam em disciplinar os seus filhos, vocês vão ficar fazendo revezamento. Aí eles vão crescendo e dizendo assim, Jesus não é bom não. É só para adulto, nós somos criança. Papai não dá, não mostra. E mamãe também não mostra. E está convertendo o povo lá fora. E desconvertendo dentro de casa. Aí os meninos vão crescendo para quê? Para dobrar os joelhos quando crescer? E depois os filhos crescerem com raiva, dizendo que Jesus tirou minha mãe de mim e meu pai também? Vão criando um pagãozinho dentro da sua casa. Vão criando um ateuzinho dentro da tua casa. Porque às vezes vocês ficam se achando que só vocês têm Jesus. E os filhos também. E os filhos não precisam, tem que dar para eles também. Tem que mostrar. Eu acho bonito aqui, olha. Essa criancinha aqui, ali no braço, comportadinhos ali. Olha o que vocês precisam mostrar. Agora, aí entra o padre. Realmente, na comunidade vocês precisam de sacerdotes. Vocês precisarão mesmo. Porque quem é que vai ensinar isso a vocês? Se não o sacerdote. É o sacerdote que vai ensinar. É ele que vai levar os ensinamentos. É ele que vai batizar os seus filhos. É ele que vai fazer os casamentos dos seus filhos. Mas muito mais do que isso, é ele que vai trazer o que a igreja quer, o que a igreja pensa. Senão vocês vão se formando, achando que estão para lá de Bagdá e ainda nem chegaram ali na próxima cidade aqui. Aí vocês vão precisar sim. Porque vocês vão precisar do sacerdote para trazer a mesa da Eucaristia. O alimento eucarístico. Aqui vai ser o centro da vida da família. É a mesa da Eucaristia. A mesa da palavra. E quem vai dar esse alimento para vocês são os sacerdotes. E ainda mais se os sacerdotes forem de vocês, forem da comunidade. Sacerdotes formados dentro da comunidade com esse espírito do entendimento das necessidades da família e daquilo que a família precisa. Aí eles vão dar o alimento certo para vocês. Primeiro aqui. Aí vocês vão ficar tudo gordinhos. Aí depois vocês vão ficar tão famintos que vocês vão querer comer Deus. Aí ele vem para cá para dar Deus para você, para dar o corpo, para dar o sangue como alimento, para que vocês possam no dia a dia viver e lutar por aquelas tribulações que Paulo falou. E Paulo ainda disse assim, olha, isso não é mandamento do Senhor não, mas eu quero dizer para vocês, se querem casar, casem, então tá bom, mas eu estou querendo evitar vocês das tribulações. E aqui ele não está falando somente de questões na área da sexualidade, não. São as tribulações próprias da vida matrimonial.
que cada um vive na Sagrada Família, em todas as comunidades, lá fora, as tribulações que vocês vivem. E quem é que vai dar espiritualidade senão o sacerdote? Senão ele. Nos momentos de crise. Ou vocês pensam que na Sagrada Família um casal não poderia também entrar em crise dentro do matrimônio, não? E querer se separar? E aí a necessidade de ter um sacerdote que vem e diz: quem vos uniu foi Deus? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todo o dia. Complete? De quê? Graças a Deus. Isso quer dizer que é da minha vida. Porque é nossa. Porque a partir daquele momento já não é mais minha vida, é nossa. É da nossa vida. Então no dia de hoje vamos pedir a Deus essa graça. Que Deus mande sacerdotes para essa comunidade. Que Deus mande muitos. Mas vocês sabem de onde é que virão esses sacerdotes? Daqui de dentro. Não é nem de fora, é daqui de dentro. Porque vocês precisam entender também uma coisa. São famílias que têm como modelo a Sagrada Família. E de onde é que vêm os futuros médicos, os futuros advogados, os futuros padres, as futuras freiras, os futuros papas e bispos? De onde é que vem? Do seio da família. Por que que hoje existe crise de vocações? As crises, elas estão porque dentro da própria família não há incentivo por parte dos pais para que haja isso. Porque quando um filho diz assim: eu quero ser padre, meu filho, não foi isso que eu sonhei para você, não. E quando a filha diz: quero ser freira, não foi isso que eu sonhei para você, não. Eu quero que você seja isso. Mas veja, aquelas famílias que foram criadas no Evangelho de Nosso Senhor, no ensinamento da doutrina da igreja. Se um filho diz assim: eu quero ser padre, eles vão se sentir tão honrados e dizer: eu não sou merecedor de ter um filho sacerdote, eu não sou merecedor de ter uma filha consagrada, eu não sou merecedor. Meu Deus do céu, que alegria! Aí vai causar até inveja entre famílias lá, porque vai dizer: na minha não teve nenhum. Aí vem as invejas santas. Porque as famílias paganizadas não querem, não incentivam e dizem que são doidos. As famílias cristãs não. Aí vão formando aqui. E Deus vai se alegrando lá. Porque em Nazaré eles não aceitaram Jesus. Mas na tua família ele precisa ser o centro. Vou repetir o que eu fiz ontem lá também. Estava vendo ali um cartaz de Padre Zezinho, né? Padre Zezinho, nós temos que nos dobrar, entre aspas, né? E entender que Padre Zezinho realmente, ele catequizou os brasileiros com as músicas que ele trouxe. Ele é um padre que canta, como ele disse, ele não é um cantor padre. Ele é um padre que canta. E tem uma música do Padre Zezinho que é assim, olha. Eu ensinei para o pessoal lá, é antiga. É do tempo que eu estava no processo de conversão lá com meu irmão, que ele tinha aqueles discos, né? Ainda não tinha CD não, era disco mesmo, né, vinil. E ele tinha as músicas do Padre Zezinho. E tem uma música do Padre Zezinho que ele canta, que ele diz assim, olha:
Lá em casa se vive a religião. Lá em casa se fala de você. Sua lei lá em casa é oração. E o irmão mais velho é você. Parece a Sagrada Família. Lá em casa se vive a religião. É isso que a igreja quer de vocês. Lá em casa se fala de você. Sua lei lá em casa é oração. E o irmão mais velho é você. É que eu não consigo decorar as músicas, eu não sei o resto. Mas esse... O refrão ficou. E eu vejo que esse é o projeto da Sagrada Família. Dessa comunidade católica Sagrada Família. Vamos lá terminar? Lá em casa se vive a religião. Lá em casa se fala de você. Sua lei lá em casa é oração. E o irmão mais velho é você. Todo mundo, lá em casa. Lá em casa se vive a religião. Lá em casa se fala de você. Sua lei lá em casa. Sua lei lá em casa é oração. Vai lá. E o irmão mais velho. Olha o irmão mais velho, ó. Na verdade, o novo é o velho. É tudo assim, no cristianismo tudo é o contrário. A gente olha para ali e olha, o novo é o mais velho. E ele está no meio, ele está no centro. E no dia que vocês cada vez mais colocarem Jesus no centro, vocês vão ver que famílias maravilhosas nós teremos no futuro. E que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe o Ítalo, a esposa, os cofundadores aí, que eu não sei quem é, a comunidade, muitos que estão vindo, que Deus abençoe e que esse projeto, que é o projeto de Deus, se perpetue até Jesus voltar. E vou dizer uma coisa, quanto mais dificuldades vocês tiverem, significa que é de Deus. Quanto mais tribulação vier, é de Deus. Porque Jesus, quando ele chama os seus seguidores, ele disse o seguinte: renuncie a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga-me. Hoje, as pessoas só querem seguir, não querem renunciar e não querem carregar a cruz. Então não tem seguimento de Cristo sem renúncia e sem cruz. Então se tem cruz e muita renúncia, então significa que está no caminho certo. Por isso que Santa Teresa disse, é por isso que você tem poucos amigos. Porque tudo que você quer só é na dificuldade. Santa Teresa d'Ávila dizia assim, é por isso que você tem poucos amigos. Disse que quando ela ia pregar, ou ia nos lugares, e tinha também outros santos que iam e chegavam lá, tudo certinho, tudo certo. Eles diziam assim, tem alguma coisa errada, está tudo dando certo, então tem alguma coisa errada. Porque no cristianismo é quando dá errado, é que é certo. Nossa, você é ótima. Deus te abençoe. Quero colocar no altar do Senhor
cada um de vocês. No final da liturgia, eu dou a bênção para vocês, mas já coloco os 30 anos de vocês aqui no altar do Senhor. São 30 anos de muitas lutas, mas também de muitas vitórias. E aqui não importa se teve muitas lutas e poucas vitórias, ou poucas vitórias e muitas lutas. O importante é que vocês chegaram aos 30 anos. Isso é que é importante. E as famílias novas precisam entender que é possível chegar aos 30, aos 20, aos 15, aos 50, aos 60, aos 70, 90, já foi. Está no céu. Cantemos o canto da procissão das ofertas. Vem, Senhor.